E aí, beleza? Uma antiga história conta que existe uma espada que é dotada de um poder imenso. Apenas a noiva do demônio pode ver esta espada, e quando isso acontecer, o imortal poderá finalmente morrer. Esta lenda é contada a Ji-eun-tak, uma jovem cliente por uma vendedora de rua, mas Ji-eun apenas ri, considerando tudo isso como uma triste ficção, e ela está mais interessada no anel de turquesa muito bonito que ela tem por ali. Ji-eun-tak se despede da senhora e parte, mas a velha a agarra pela manga e lhe dá um último conselho: fazer seu desejo mais profundo no momento de morte é um ato de vida. Acontece que em 1968, Kim Shin se aproximava da entrada de uma casa onde um adolescente corria para a rua, e Kim Shin impediu o garoto de fugir, dizendo para não sair de casa, ou ele nunca verá sua mãe novamente, pois sabe que ele tem apanhado muito de seu pai. O garoto não entende como o estranho sabe de tudo isso, mas ele diz que é por isso que quebrou a costela dele. E nesse momento, o pai dele cai da escada se machucando e o velho quebra as costelas. Então, depois de dar o almoço ao garoto e a resposta certa para o teste escolar, Kim Shin vai embora. A história de Kim Shin começa no tempo de Goryeo. Kim Shin era general e o melhor guerreiro, empunhando a poderosa espada do imperador. Kim Shin lutou em várias guerras para proteger o reino e não deixava sobreviventes, mostrando que era leal ao palácio. Mas um dia, ao voltar de uma gloriosa campanha, o general foi acusado de traição. Kim Shin sabia que não tinha atraído o reino e recusou entregar sua espada. Então vários de seus homens morreram na entrada do palácio. Então, dentro do palácio, o jovem imperador pediu-lhe para se render como um traidor do império, pois o jovem estava sendo manipulado pelo seu conselheiro. Se ele se rendesse, pouparia todos da sua família, mas percebendo que sua amada sofreria a ira do rei, o general não concordou e o desafiou para uma luta justa. Mas nesse momento, sua amada foi ferida e toda a sua família morta na sua frente, e na sequência o guerreiro foi ferido e deixado de joelhos. Assim, sabendo de seu destino, o general pediu ao seu leal comandante para executar a sentença, para que isso não fosse feito por seus inimigos. O comandante cumpriu a ordem banhado em lágrimas e cravando a espada em seu peito. Mas ele também é morto pelos guardas do imperador. O imperador não permitiu que ninguém levasse o corpo do general e ordenou que fosse abandonado em um campo de batalha. Em seu último suspiro, Kim Shin, gravemente ferido, se volta para sua princesa para ver seu último suspiro e seu lindo anel de turquesa. Na sequência, Kim Shin enfrenta o céu noturno, desejando vingança contra os que o traíram. E esperando que sua alma deixe seu corpo, ele jaz entre as flores silvestres. Mas como seu desejo foi forte demais, Kim Shin foi amaldiçoado pela divindade a permanecer imortal, até que a noiva do Goblin removesse a espada cravada em seu peito. Quando ele retornou ao reino, agora imortal, ele matou o conselheiro do rei com seus poderes e recuperou o corpo de sua amada. Em Seul, em 1998, um motorista coreano atinge gravemente um homem com seu carro. Mas assim que ele saiu do carro, o homem, sem nenhum arranhão, diz que ele atingiu um javali e desapareceu na sua frente. E foi isso que o motorista disse à próxima pessoa que tentou ajudá-lo. No entanto, uma mulher se assusta com ela mesma dentro do porta-malas daquele carro, e o mesmo homem aparece e diz a ela que aquela foi a hora de sua morte, mas ele é o ceifador que irá guiá-la. Então, mais tarde, ele a guia para seu caminho através de uma dose que a levará para o purgatório. Na sequência, ele encontra Kim Shin, o reconhecendo que é um Goblin, e Kim Shin ele como um deus da morte, mas para Kim Shin ele está apenas com disfarce ridículo. Kim Shin encontra agora já velho Yu Shin Woo, no qual a família prometeu cuidar de Kim Shin, e Yu Shin o apresentou a seu neto, bastante curioso sobre Kim Shin. Acontece que um dos servos de Kim Shin morreu muito doente, e seu ancestral desde criança prometeu servi-lo até o Goblin concluir seu destino, e seu ancestral estava em um barco acompanhando Kim Shin, que lhe deu comida, mas os piratas acreditavam que o garoto era um peso para o barco de escravos e o jogou na água, mal sabendo que Kim Shin era um Goblin, e soltou sua fúria em cima do barco, criando uma grande tempestade e fazendo o barco afundar pela metade, e com sua espada mágica destruiu a outra metade. Agora, em tempos atuais, Kim Shin está no topo de um prédio e ouve uma garota ser atropelada. Ele pensa em não interferir, mas
ouvindo suas súplicas, acabou descendo até ela. Quando a viu na poça de sangue, disse a ela que não podia interferir no mundo dos humanos. No entanto, a garota se chamava Ji Yeon-hee e pediu que ele apenas salvasse sua filha antes de morrer. Mas, segundo ele, ela conheceu um deus de coração mole e com seus poderes Kim-shin devolveu a vida para ela. No entanto, isso irritou muito o ceifador, já que Kim-shin está atrapalhando o seu trabalho. A mulher deu à luz a uma garota, onde vozes diziam que a noiva do Goblin retornou. 8 anos depois, a pequena Ji Eun-tak tem uma marca nas costas e caminhando pela praia com sua mãe, ela vê um pequeno filhote. Eun-tak corre para acariciá-lo, mas sua mãe fica preocupada, pois apenas Ji Eun-tak consegue vê-lo. É o dia do seu aniversário e Ji Yeon-hee pede para sua filha fazer um pedido, mas foi o momento que Ji Eun-tak percebeu que sua mãe estava morta, seu corpo estava no hospital e ela receberia uma ligação de sua tia, pois seria com ela que iria ficar. Ji Yeon-hee se despede de sua filha, que chora muito, e não faz seu pedido no bolo de aniversário, pois acredita que ninguém entenderia. Mais tarde, Ji Yeon-hee diz à senhora, que se chama Sam-shi, para cuidar de Ji Eun-tak, pois ela iria embora. Mas Sam-shi não mostra muita alegria, então Yeon-hee se despede e desaparece. Quando Ji Eun-tak sai de casa, dá de cara com o ceifador, que fica surpreso que ela pode vê-lo, mas ele sabe que ela é a garota que não deveria ter nascido. Nesse momento, Sam-shi aparece e pede para ele desaparecer. Apesar de querer pegar a garota, ele não tem o nome dela em seu cartão para isso. E Ji Eun-tak não está na sua lista. Como sabe que terá muito trabalho para escrever o nome dela em um cartão, o ceifador vai embora, mas diz à garota que haverá em breve. Sam-shi aconselha a garota a se mudar, pois assim o deus da morte não a encontrará, e quando o homem da funerária aparecer, ela deverá ir com eles, deixando alface de presente de aniversário para Ji Eun-tak. No entanto, Sam-shi é uma bruxa e 10 anos depois chama a atenção de jovens na rua que a convidam para sair. Kim-shin continua vivendo tranquilamente, já que imortal não tem preocupações. Já Ji Eun-tak é vista como uma estranha no seu último ano no colégio por ver espíritos e sempre está sozinha. Na verdade, os espíritos ficam atormentando ela, já que é a única humana que pode vê-los. Nesse momento, voltando da escola, Kim-shin passa por Ji Eun-tak e percebe que é uma garota diferente. Mas a vida de Eun-tak tem sido difícil desde sempre, sendo criada por sua tia, que só se preocupa com a grana da poupança deixada por sua irmã. E mesmo no aniversário de sua sobrinha, seus parentes a insultam, e ela não pode nem comer na mesa com eles. Quando Eun-tak insulta sua tia por isso, tacam uma vasilha de arroz na sua cabeça, e Eun-tak triste sai sozinha de casa. A garota vai até a orla com um pequeno bolo, e ao soprar as velas, ela pede um emprego e um namorado para ter uma vida menos miserável. E de uma forma estranha, Kim-shin ouve esses desejos. Ele aparece ao chamado da garota com um buquê, e ela reconhece o homem com quem se encontrou recentemente voltando da escola. O Goblin não entende o que está acontecendo e não consegue ver que de fato é Eun-tak. Depois de tentarem se entender, Eun-tak explica que pode ver fantasmas e que provavelmente ele é mas Kim-shin dá as flores para ela. E Eun-tak fica feliz por ser o melhor presente que ganhou em seu aniversário, mas exige o emprego e um namorado, então Kim-shin apenas diz que ela tem que ir atrás se quiser achar os dois, e na sequência Kim-shin desaparece. Ao retornar para casa, Kim-shin vê que seu sobrinho está alugando a casa sem seu consentimento, e para piorar, para o próprio Anjo da Morte. O contrato já está assinado, mas neste momento Kim-shin com seus poderes o queima, então o anjo concorda em encerrar o contrato se ele puder levar aquela criança que ele deixou viver. Então, para prevenir isso, o Goblin concorda em viver com o rival sob o mesmo teto. Mas já em seu primeiro jantar juntos, eles criam intrigas e ambos estragam o jantar um do outro. Enquanto faz sua lição de casa, Eun-tak olha o buquê de trigo que recebeu e zomba esse lance de ter um namorado. E de manhã, encorajada pelas profecias do estranho no cais, a garota sai à procura de trabalho. Mas as várias tentativas são em vão. Kim-shin aparece do nada novamente, dizendo à garota que foi ela quem o chamou, mas nenhum dos dois consegue ainda descobrir como isso funciona. Finalmente, após orar, Eun-tak percebe o truque. Toda vez que ela deseja algo e assopra uma vela, Kim-shin aparece. Ela tenta fazer isso com um aplicativo de celular e
funciona muito bem e mais uma vez Ji Eun-tak convoca o Goblin, mas ele acha que ela está zombando sua cara e tenta ir embora. Então, emocionada, Eun-tak agarra seu braço e Kim percebe que ela não se feriu no processo. Após quebrar a cabeça, a Eun-tak confessa que descobriu que ele não é um fantasma, mas sim um demônio, e ela lhe diz que todos a chamam de noiva do demônio desde a infância, por causa da sua marca de nascença. Kim Shin percebe nesse momento que ela é a garota que ele salvou quando devolveu a vida à sua mãe. E ele tenta ir embora, mas Eun-tak facilmente o segue através da porta mística e entram no Canadá. E ambos percebem agora que a garota realmente é a noiva do Goblin. Eun-tak, confiante, diz ao Goblin que está começando a gostar dele. Sonhadora, Eun-tak corre feliz pela cidade, fazendo Kim Shin ficar irritado às vezes. Eun-tak nunca saiu da Coreia antes e estar no Canadá durante o Natal é algo surpreendente para ela. Mas o Goblin não compartilha de seu entusiasmo. Enquanto caminha pela cidade, Kim Shin pede apenas uma coisa a Eun-tak, que fique em silêncio por um tempo. Mas para irritar o Goblin, Eun-tak tenta conhecer um rapaz ali no parque, só que acaba sendo um fantasma e o plano não dá certo. Kim Shin tenta deixar Eun-tak no saguão do hotel para resolver as coisas, e o Goblin consegue sair sem que Eun-tak o siga. Já o Anjo da Morte encontra-se com um assistente e recebe dele um plano para encontrar a alma perdida. Todos esses anos depois, ele ainda está incomodado pelo fato de Eun-tak não estar em nenhuma lista e ele não pode capturá-la. Um casal brigando entra no café, mas são vistos apenas pelo Anjo da Morte e seu assistente. Dirigindo-se ao casal, o mensageiro os convida a vir com ele para a sala de chá. Desta vez, apenas a mulher recebe a poção mágica que apagará toda a sua vida e será enviada para o descanso eterno. Seu marido, no entanto, revela-se que é o mesmo motorista que atropelou a mãe de Eun-tak no meio da neve e não prestou socorro. O homem cai de joelhos e implora por misericórdia, mas o anjo diz que isso é impossível, pois ele será punido de qualquer maneira. Após essas palavras, ele pensa em Kim Shin, o Goblin que tem que viver para sempre, e esta é a sua punição eterna. Muitas vezes o guerreiro imortal tentou acabar com seu sofrimento, mas cada vez que ele renasce, continua a carregar sua cruz cada vez mais pesada. E visitando o cemitério de suas encarnações passadas, ele relembra de seus amigos e que o sofrimento o fez várias vezes tentar ele mesmo tirar a espada amaldiçoada do peito, mas nunca conseguiu. Ele espera que agora consiga, através da garota, cumprir finalmente seu destino. O cemitério é onde Eun-tak o encontra mais tarde. Eun-tak, alegre, cumprimenta seu companheiro e suas imagens nos monumentos, dizendo-lhes que 200 anos depois, ela ainda será a noiva do Goblin. É hora do casal voltar para a Coreia e Eun-tak agradece ao Goblin pela maravilhosa viagem. Mas Eun-tak tem problemas na escola por chegar atrasada, mas isso não é o que a machuca, mas sim as palavras da diretora dizendo que ela não tem futuro e que se continuar assim terminará pior que sua família. Mas Eun-tak acaba esquecendo as palavras duras ao se lembrar da viagem ao Canadá e seus sonhos de um futuro com o Goblin. Já Kim Shin pede ao Anjo da Morte para ir com ele para verificar algo do lado de fora e o teste do Goblin se confirma. O Anjo da Morte não vê nenhuma porta para outras realidades como Eun-tak consegue. O anjo fica parado sem saber o que fazer e logo que o sobrinho do Goblin se aproxima tentando explicar algo, o Anjo da Morte o ignora e não se importa com ele tentando se esconder de seu tio e vai embora. Já Eun-tak tenta a sorte em abrir uma porta, esperando conseguir chegar ao Canadá sem o Goblin, mas nada disso acontece. A garota acaba no banheiro, onde Sam-Shi está retocando a maquiagem. Quando ela vê a garota, lhe entrega uma sacola de espinafre para levá-la para o jantar de sua família. Em casa, Eun-tak tem sua vida normal novamente, pois é recebida com desdenho por eles, que prometem puni-la se o jantar não estiver pronto em breve. Então Eun-tak faz arroz com espinafre às pressas, mas sua prima encontrou o seu folheto do Canadá e fez outro escândalo, pois se ela estiver tentando fugir, Eun-tak ficará sem sua conta poupança. Enquanto isso, seu tio pega rolo de arroz e se engasga na sequência. Depois de pegar a revista, Eun-tak sai para chorar mais uma vez do lado de fora. Neste momento, Kim Shin tenta descobrir por que a garota consegue vê-lo e pode atravessar portas com ele, mas ainda não consegue
ver a espada como uma verdadeira noiva do Goblin. A curiosidade faz Kenshin encontrar a garota, mentindo que ela supostamente o convocou novamente. Mas dessa vez, Eun-tak não está tão alegre como de costume, e quando perguntada o que houve, ela confessa que sente falta do Canadá, onde foi feliz pela primeira vez em anos. Eun-tak admite que tem que andar até meia-noite, pois não quer ir para casa enquanto seus parentes estiverem acordados. O Goblin decide passar esse tempo com sua amiga, e o casal caminha pelas ruas e é avistado por uma das garotas fofoqueiras da escola. A garota tenta filmar isso em seu telefone, mas de repente o carro parado derruba o celular de suas mãos, a deixando assustada, pois não há ninguém dentro do carro. Eun-tak continua tentando encontrar um emprego e se depara com um anúncio de um local precisando de uma ajudante. Eun-tak entra e conhece Kim-sun, uma garota bonita, mas sua conveniência não vê clientes há um bom tempo. No entanto, Kim-sun decide contratar Eun-tak, já que seu jeito animada pode atrair clientes. Empolgada, Eun-tak convoca Kenshin para compartilhar sua alegria. O Goblin acaba bem ao lado dela, com um bife na boca, e enquanto ele retorna mais uma vez irritado, pois estava no jantar, o Anjo da Morte suspeita de algo. A rivalidade dos rapazes não para, ambos esperam sobreviver um ao outro. Então, para não deixá-lo dormir, o Goblin atormenta o Anjo da Morte a noite toda, mantendo-o acordado. Para se vingar, o anjo canta músicas sobre as cuecas do demônio e irrita demais Kenshin. O demônio decide desabafar com seu sobrinho e revela a ele seu segredo de família e sobre sua identidade. Mas acontece que o garoto sabia de tudo desde que tinha 6 anos de idade, e aos 8 viu uma enorme quantidade de ouro que só um rei poderia ter. Descobrindo que o adolescente tem sido rude com ele todos esses anos, pois sabia quem ele realmente era e mentiu para ele, Kenshin fica furioso, flutua sobre sua cama e cria uma enorme tempestade sobre a cidade. Já o café onde Eun-tak conseguiu um emprego não tem cliente há meses, mas Kim-sun é uma garota muito legal e até dá à funcionária um guarda-chuva de presente. Depois, Kim-sun vai ver uma vidente que promete a ela um encontro com um rapaz elegante de chapéu preto. Já o Anjo da Morte troca mais algumas farpas com o Goblin e sai. Kenshin fica em casa esperando que Eun-tak o convide em breve, e a garota de fato o convida, mas por algum motivo não é Kenshin que aparece, mas sim o Anjo da Morte. Os dois se reconhecem e a estudante fica muito nervosa. Pouco depois, Kenshin aparece para defender Eun-tak, e a garota tenta cobrir os olhos dele para impedir que ele não veja a morte, mas o demônio remove as mãos dela, pois sabe que ele não pode matá-lo. Assim, Kenshin anuncia que o Anjo da Morte não pode levar a garota, pois a morte não tem direito de levar a noiva do Goblin. O anjo fica confuso, mas parte, e o humor de Kenshin muda. Ele diz novamente a Eun-tak que toda a lenda é uma criação fajuta e não há nada na lenda que o Goblin possa se orgulhar, pois por cerca de 1000 anos ele tem procurado pela única pessoa que verá algo nele que apenas a verdadeira noiva do demônio pode ver, se referindo à sua espada cravada em seu peito. E como Eun-tak não pode ver a espada, ela não é a noiva do Goblin e nunca será. Assim, dispensando Eun-tak, que mais uma vez volta para casa triste, já que Kenshin admite ao Anjo da Morte que a garota não consegue ver a espada, mas isso não significa que ela não possa removê-la. Nos próximos dias, Eun-tak continua lembrando das palavras cruéis do demônio de que ela nunca foi e nunca será sua noiva. Para apagá-lo de sua memória, Eun-tak esconde a folha que trouxe do Canadá em um dos livros da biblioteca e coloca o livro na prateleira. O demônio fica pensativo e acha que criou nuvens de tempestade em sua casa com seu poder, mas se trata apenas de seu sobrinho fumante. E depois de repreendê-lo, o Goblin realmente cria nuvens dentro de casa e o Anjo da Morte não consegue se aproximar, e seu sobrinho, de tanto atormentar o demônio, acaba amarrado. Eun-tak muda-se para morar no trabalho para que o Anjo da Morte perca o rastro dela novamente. Deitada na cama à noite, a garota lembra-se de uma fantasma estranha fora da escola que a chamou de demônio. E para descobrir a verdade, Eun-tak sai para encontrá-la. Os espíritos fantasmas contam à estudante a história de sua mãe e como o demônio a trouxe de volta à vida. Kenshin assiste a conversa das mulheres de longe
longe e ouve Euntak confessar que se sente culpada. A tia de Euntak vem ao café e reclama para a Kim-sun, que sente muita falta de sua sobrinha. Mas é mentira, pois só quer saber do dinheiro da poupança dela. Então Kim-sun a manda embora e há credores na entrada esperando por ela. Quando os gangsters descobrem que a sobrinha dela tem o dinheiro que ela deve, eles sequestram Euntak e a levam de carro. Euntak não consegue pegar o dinheiro e faz o seu melhor para convocar o demônio, mas ele está em uma batalha de poderes contra o Anjo da Morte. Então, quando sua cicatriz brilha, Euntak consegue finalmente se comunicar com ele e Kim-shin vem em auxílio da garota junto com o Anjo da Morte. Os bandidos ficaram sem entender quem era aqueles homens de preto e tentam acelerar o veículo. Então Kim-shin, com sua espada, simplesmente partiu o veículo no meio, separando Euntak dos bandidos e salvando a garota. Os bandidos ficaram presos na outra parte do carro. O Goblin os amaldiçoou, dizendo que ninguém passaria por essas estradas por 2 dias, e por mais que tentassem, nunca sairiam do carro, mas depois que a maldição passasse, seriam encontrados pela polícia. E o Anjo da Morte disse que quando morressem, teriam seu destino traçado. Euntak revelou ao Goblin que sabia da história de sua mãe e o que ele fez para salvá-la e não queria ser um fardo para ele, mas Kim-shin deu a ela o almoço e disse para não se preocupar. Ele iria resolver os problemas financeiros de sua tia para ela deixar Euntak em paz. Então ele deixou 2 barras de ouro na gaveta dela. No entanto, a família logo se complicou, pois a prima de Euntak fugiu com a grana, enganando os próprios pais. Já o Anjo da Morte continuou seu trabalho se encontrando com outros ceifadores no hospital. E lá ele foi atrás de um médico que acabou morrendo de infarto pelo excesso de trabalho. De manhã, Euntak entra na livraria para achar o livro que deixou a Folha do Canadá. Por sorte, o sobrinho do Goblin estava com ele e acabou devolvendo para Euntak, dizendo que conhecia o Goblin também. O antigo sacerdote de Kim-shin fez uma visita ao Goblin e seu neto e encontra o Anjo da Morte na sala de estar. Os rapazes sabiam que o velho não permitiria estranhos vivendo na mansão, então encenam uma peça apresentando o ceifador como o melhor amigo de Kim-shin que veio visitá-lo. Enquanto o velho permanece na casa, o Anjo da Morte tem que ficar do lado de fora, o que o deixa muito irritado, até exalando poder, mas o Goblin o deixa entrar, revelando que era apenas uma brincadeira. O Anjo da Morte se vinga, sujando o tapete branco de sangue e escrevendo uma maldição para o Goblin. Já Kim-sun descobre que Euntak tem dormido no café há dias. A garota acha que vai ser demitida, mas em vez disso, Kim-sun lhe dá dinheiro adiantado para almoçar e tomar banho, e permite que ela fique lá o tempo que precisar. Quando a comida de Euntak queima, Kim-shin sente o cheiro e sorri. Ele vem em socorro da garota e o casal discute novamente, mas o Goblin consegue convencer Euntak a ir a um café com ele. Todo o tempo, o demônio tenta descobrir se a garota vê uma espada nele ou não, mas Euntak evita esta conversa. O Anjo da Morte junta-se ao casal e Euntak começa a entrar em pânico, pensando que o rapaz veio por ela. Mas desta vez o ceifador a tranquiliza, assegurando que está do lado dela. Mas na verdade ele tenta hipnotizar Euntak para que ela veja e puxe a espada de Kim-shin. Depois que o anjo vai embora, Euntak acha ele fofo e isso deixa Kim-shin irritado. Então o Goblin mostra a ela que o amor não é coisa do acaso, provando isso com seus poderes. Ele faz 2 pessoas ali no café acidentalmente começarem uma bela história de amor e saírem do café apaixonados. Mas passeando, Kim-shin confessa a Euntak que na verdade o rapaz e a garota do café são infiéis e ele os juntou para puni-los por seus pecados. E ao invés de amor, sentirão raiva e sofrerão juntos. E o demônio diz a Euntak novamente que ela ainda não é a noiva do Goblin e, ofendida, Euntak vai embora, mas seu sorriso chama a atenção dele. O sobrinho do Goblin descobre que o inquilino é um anjo da morte e acaba ofendendo o rapaz por estar ali só atrás de almas e não tem nenhum amigo. Quando o garoto conta a seu avô o que sabe, o velho disse que ele é apenas um intermediário e não deve interferir nas decisões dos imortais, o punindo para fazer exercícios. Percebendo que seu avô definitivamente não lhe dará dinheiro agora, o rapaz finge ser um milionário, implorando a um funcionário de seu avô para lhe dar seu cartão de crédito. O anjo da morte está indo ao mercado e junto
junto com o Goblin, acabam fazendo compras juntos, mas não deixam de se alfinetar o tempo todo. O ceifador promete o deixar em paz assim que Euntak se tornar a noiva do demônio, pois quer que a profecia se cumpra, e assim Kenshin finalmente encontrará a paz. Kenshin passa na casa de Euntak e confessa que sentiu falta dela, mas logo vai embora. De manhã, o Anjo da Morte passeia pela ponte onde a bruxa Samshi está vendendo suas mercadorias. Samshi para o ceifador e com um espelho desvia seu olhar para o anel turquesa em sua mesa. Lágrimas escorrem dos olhos do anjo, pois sabe que pode ser o anel da profecia. Inesperadamente, Kinsun aparece e pega o anel. A garota percebe que ele também quer aquela joia, mas faz um acordo: apenas entregará se o rapaz pegar seu número e ligar para ela. Isso é observado pela bruxa, que, olhando através do espelho, promete que os jovens pagarão um preço alto pelo encontro. Em seus pertences, Kenshin encontra um retrato da princesa, e ele lembra do dia em que ela morreu. Euntak está trabalhando no café, acompanhada pelo espírito da mulher louca, quando de repente a dona começa a gritar e se achar feia, lamentando por não ter conseguido o anel e lembrando do rapaz que também não ligou para ela. Depois, Ji Euntak corre para casa e descobre com a senhoria que seus parentes estão se mudando. Euntak pega o buquê de trigo seco, que imediatamente se desenvolve ao vento, e a garota consegue colocar apenas um galho fino em seu livro. No dia seguinte, sua professora chama Euntak e exige ver suas coisas. Alguém denunciou a garota, mentindo que a viram com um cigarro. Então revela que foi a mesma garota que tentou filmar ela e o Goblin juntos. E mais uma vez a diretora diz palavras duras sobre o futuro de Euntak. Mais tarde ela vai para a praia e, em lágrimas, a garota conversa com sua falecida mãe, reclamando de sua vida difícil. Nesse momento, Kenshin aparece atrás dela e a protege com um guarda-chuva, perguntando como ela tem vivido sem ele esses dias. A garota dá ao demônio uma folha de bordo, confessando que seus dias têm sido difíceis. Olhando para ela, o Goblin admite que eles não se verão mais, pois irá embora da cidade. À noite, um sino toca na casa. Pela primeira vez em 60 anos, os homens místicos se olham assustados e o ceifador abre a porta. E na verdade é Euntak, que exige do Anjo da Morte falar com o Goblin. Assim que ele aparece, Euntak confessa que o vê, a espada com a qual o demônio foi morto. Kenshin não acredita nas palavras da garota, mas ela prova apontando o dedo para o objeto mágico cravado em seu peito e diz que ela viu a espada desde o primeiro encontro, mas apenas achou que era indelicado falar sobre isso. Kenshin está encantado e assustado ao mesmo tempo, por ela ser a garota que pode cumprir a profecia e lhe trazer a paz eterna. Terminando assim os 3 primeiros episódios de Goblin, dorama de romance e fantasia de 2016. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!